Olá, tudo bem? Nessa videoaula vamos iniciar os estudos sobre variáveis compostas heterogêneas. Relembrando que no início dos estudos da disciplina, mais precisamente na unidade 1, iniciamos falando das variáveis compostas homogêneas. Então veja que tem uma diferença significativa no termo, heterogêneas, homogêneas. Existe, logicamente, uma similaridade nos títulos, mas no conteúdo são situações bem distintas e com esse assunto iniciamos os estudos do módulo 3 dos estudos, ou seja, o último módulo dos estudos da disciplina. Então, quando se fala em variáveis, remete-se à representação de dados. E tanto nos exemplos já ilustrados, como nas atividades que você já desenvolveu, foram utilizados 4 tipos de dados básicos. Os numéricos inteiros reais, literais ou lógicos. Falamos inúmeras vezes deles. Porém, na prática, à medida que os sistemas tornam-se mais complexos, ocorrem situações em que os dados básicos não são suficientes para representar o que realmente se deseja. Ou mesmo que seja possível representar com os tipos de dados básicos, torna-se muito complexo, torna-se bastante difícil, muitas vezes, até a própria interpretação do programa. Diante dessa situação, as variáveis compostas heterogêneas e os tipos definidos pelo programador buscam suprir a necessidade de flexibilizar a representação de dados de um modo bem mais amplo. Vamos então analisar uma definição sobre o que são variáveis compostas heterogêneas. Então, variáveis compostas heterogêneas correspondem a um tipo de estrutura. Veja bem, não é um tipo de dado ainda, é um tipo de estrutura que possui a capacidade de armazenar diversos dados de tipos básicos diferentes. Lembrando, das estruturas homogêneas, os dados sempre são do mesmo tipo. Por isso que são diversos dados de tipos básicos diferentes, denominados campos, mas que são logicamente relacionados entre si. Então, a compreensão dessa definição é importante. E, mesmo assim, é importante fazer, essa analogia com as homogêneas em relação às heterogêneas. Por quê? Porque são situações distintas. Então, nas homogêneas, que eram os vetores, que eram as matrizes, era um único tipo de dado. E nós fazíamos a identificação por índices. Aqui, nas heterogêneas, são tipos básicos diferentes e nós vamos perceber que nós temos algo a mais aqui. Nós temos alguém chamado campo. A aplicação são inúmeras, mas a melhor forma de entender uma estrutura de dado heterogênea é por meio do que um cadastro de uma pessoa exige. Vamos pegar o exemplo do livro, onde nós temos lá um exemplo em que aquele aluno, ao ser cadastrado numa faculdade, uma universidade, ele requer alguns dados básicos para que ele seja identificado. Então, nós colocamos lá como exemplo, RA, Registro Acadêmico, assim como vocês, inclusive, têm aqui na própria universidade. O nome, o seu nome, o endereço, com rua, com número, CEP, cidade, estado, CPF, idade e curso. Logicamente, aqui são dados básicos, hipotéticos, mas alguns deles são utilizados na prática. Mas o que nós percebemos? Existem aqui dados com tipos diferentes. Por quê? Nome é um literal. CPF necessariamente não é um literal. Pode até ser, mas ele é representado por números. Idade já não é um literal. Curso é um literal. Ou seja, nós temos tipos diferentes. O próprio número da rua. Então, eu tenho uma estrutura que fala que é uma variável e ela é composta por essas situações. Por que na definição falava-se que eram logicamente relacionados entre si? Por quê? Porque todos esses dados, que são chamados de campos, de uma variável composta heterogênea, referem-se a uma pessoa, ou seja, a uma determinada pessoa. O RA é dele, a rua, o número é dele, CEP é dele e assim por diante. Por isso que os dados são relacionados logicamente, a uma única entidade, ou seja, a um único aluno, nesse caso específico. Nós podemos associar essa situação, uma situação mais prática, por exemplo, a um formulário. Aqui eu tenho os mesmos dados
daquele exemplo anterior. Então aqui eu tenho o registro acadêmico, aqui eu vou colocar registro acadêmico, nome, rua e assim por diante. Mas nós temos aqui uma palavra-chave no sentido assim, registros. Então, o que eu quero dizer aqui? Uma das modalidades de variáveis compostas heterogêneas são registros. Registros estão atrelados a uma situação similar a essa, e também anterior. Aqui exemplificando como se fosse um formulário. Porque o que ocorre na prática? Geralmente existe um formulário, um documento, onde os dados são preenchidos. Então, essa composição, né, desse formulário, ela pode ser chamada de registros, que é uma modalidade de variável composta heterogênea. Pois bem, quais seriam os itens que compõem o registro do ponto de vista da informática, do ponto de vista de uma forma geral que você pudesse representar uma variável composta heterogênea? Então, esse formato aqui, né, inicialmente em algoritmo, ou seja, em pseudocódigo, seria uma forma geral, ou sintática, podemos falar, de representar um registro. Então, o que eu tenho aqui? Novamente aparece aquela palavra reservada var, porque é uma variável. Eu tenho o nome. Aqui mais uma palavra reservada chamada registro. Aqui nós temos campo 1, tipo de dado, campo 2, tipo de assim, até campo N e fim registro. Então, essa estrutura, essa forma de representar o registro é uma forma geral de representação do registro, ou seja, é a forma sintática de representá-lo. Vamos detalhar do ponto de vista conceitual o que seriam cada um deles. Então, como aparece lá, nome do registro. Então, é o nome simbólico pelo qual o registro será identificado. Sempre lembrando, como são variáveis, a forma de você compor o nome de um registro é similar ao que você já utilizou na declaração de variáveis normais, as variáveis básicas. Campo N, nome simbólico pelo qual os campos serão identificados. Da mesma forma, você vai dar um nome a ele. Geralmente busca-se nomes que representam aquele dado em si. Então, no caso do nosso formulário, nada impede que nós chamemos RA, BRA mesmo, como sendo um campo. Endereço, como sendo um campo. Rua, como sendo um campo. CPF e assim por diante. Tipo de dado. Então, veja bem, aqui existem duas situações. Vamos inicialmente trabalhar com a primeira, mas veja aqui. Tipo de dado, inteiro, real, literal ou lógico. São os tipos básicos, aqueles que nós aprendemos até agora. Ou outro tipo definido pelo programador. Isso vai ser um assunto para uma próxima videoaula, desde que tenha sido declarado anteriormente. Então, essas duas últimas linhas é importante definir, mas a princípio vamos trabalhar com essa primeira hipótese, onde o tipo de cada campo é um inteiro, é um real, um literal ou um lógico, como eu comentei anteriormente. Vamos ver agora essa situação já em pseudocódigo e também já num formato daquela fichinha, ou seja, daquele formulário que eu mostrei anteriormente. Então, novamente, eu tenho lá var, eu chamei, poderia ser dado qualquer outro nome, cadastro _ alunos. A palavra reservada registro e aqui os campos. Então, RA, eu disse que é um literal de 10. Nome, rua, é um literal de 30. Número, literal de 5. CEP, literal de 8. Cidade, literal, assim por diante. Eu não vou detalhar aqui o porquê que eu chamei todos eles de literais. Isso também é um assunto futuro. Mas poderiam ser, por exemplo, número, poderia ser um numérico. O CPF poderia ser numérico, assim por diante. Aqui eu tenho apenas a idade como um tipo inteiro. Mas percebe-se que são tipos de dados básicos diferentes. Então, essa situação aqui é a situação sintática de como eu posso converter, digamos assim, um formulário para um formato registro. Vamos ver como isso ficaria em Pascal. É sempre importante nós fazermos as associações. Então, da mesma forma, var, cadastro alunos, vejam aqui, pura e simplesmente a tradução da palavra registro para o inglês, record. Os nomes dos meus campos são os mesmos e aqui, ao invés de fim registro, eu tenho end. Então, da mesma maneira que nós já vimos anteriormente, o que ocorre aqui, pura e simplesmente a tradução de uma situação para outra. Ok, pessoal?
Na próxima videoaula, nós vamos observar como isso pode ser manipulado, a forma com que eu trabalho com esses dados, atribuindo valores, multiplicando valores e assim por diante. Ok, pessoal? Até a próxima aula.